De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 261, que é o nosso regimento interno, neste momento, para uso da tribuna livre, a psicóloga Camila Lemes Alves, sobre o assunto já comentado. Com a palavra, a Camila. Boa noite. Agradeço a participação, agradeço aos vereadores hoje por este momento. Eu acredito que eu quero iniciar com alguns dados. Hoje nós sabemos, segundo a OMS, que 19% mundial está com problemas de saúde mental. 19% equivale a 322 milhões de pessoas. É um número significativo. Mas quando nós falamos de saúde mental, talvez as pessoas questionem assim, mas o que é saúde mental? Pois é. Eu gostaria de fazer um questionamento inicial quando eu pontuo assim, quem aqui toma remédio para dormir? Quem aqui toma remédio para ansiedade? Quem aqui toma remédio porque não consegue se concentrar no seu dia a dia? Talvez você não tome, mas você conhece alguém que toma. Quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de depressão, nós falamos de ansiedade, nós falamos de crise de pânico, tá? Nós falamos de fobias. E quando nós falamos desses 4 tópicos, isso fora bipolaridade, borderline, quando nós falamos de outros transtornos mentais. Talvez quando se fala de saúde mental, as pessoas somente se preocupam com demências, Ou seja, o ser humano ele se torna improdutivo. Essas doenças podem fazer com que o ser humano se torne improdutivo? Sim. Entretanto, isso pode demorar talvez 5, 6, 7 anos. Nós tivemos um aumento de suicídio entre idosos de 212%. É altíssimo. Nós temos suicídios de crianças hoje entre 2 a 6 anos. O que faz uma criança de 2 anos tentar o suicídio? Pois é, um excelente questionamento. Nas escolas, entre adolescentes, é altíssimo esse dado quando se diz que, por semana, uma pessoa tenta o suicídio. O tentar e o conseguir é apenas talvez, uma sorte. Nós temos casos de pessoas no município que tentam 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentativas, até que realmente vá conseguir. No ano passado, eu realizei um trabalho voluntário numa escola no município para atender adolescentes. E os casos encaminhados foram 76 adolescentes. Nenhum com problema educacional. É impressionante isso, Todos com problemas em casa, com amigos, que não sabem lidar com o seu próprio dia a dia. Mas quando você fala sobre isso, você está falando sobre saúde mental? Hoje, se nós pontuarmos o CAPS, que realiza e acolhe a grande maioria desses casos, eu até gostaria de pontuar que, dentre os dados levantados, se observou que nós temos um psicólogo no CAPS. E de janeiro a julho, esse único profissional realizou 756 atendimentos. Um profissional. É altíssimo, não é? Vocês acreditam que desse atendimento, ele tem que ter um outro atendimento? Porque você não vai chegar lá, e você, então, é apenas realizado um processo. Ele passa pelo psicólogo, ele passa pelo pedagogo, ele passa pelo assistente social, ele passa pelo enfermeiro e ele passa pelo médico. Porque nós trabalhamos numa rede, correto? Nós temos apenas 2 psicólogos no município. Cada um deles, de janeiro a julho, se eu não me engano os dados, foi que cada um atendeu 330 pacientes da nossa comunidade. Então, assim, quando nós falamos de atendimento, quando nós falamos de acompanhamento, nós falamos de uma rede. Por mais que essa escola ela seja estadual, esses atendimentos eles caem para qual rede? Para a rede do nosso município. Quando nós falamos de criança, quando nós falamos de creche, nós achamos que ali não tem crise de ansiedade. A criança ela entende. E talvez o nosso processo de trabalho de saúde mental, ele deveria retornar às nossas escolas base, ao nosso ensinamento básico, que seriam as nossas crianças.
Mas se nós pensarmos, eu vou fazer um outro questionamento. Será que os nossos professores não estão sobrecarregados porque eles estão tentando lidar com a saúde mental dos seus alunos? Porque eles não estão ali para lidar com isso. É pesado lidar com saúde mental. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tenha depressão, que tenha crises de pânico, que tenha tentado suicídio. Não tem hora. Quando você espera, a pessoa se matou. E talvez você nem tenha percebido. Então, saúde mental, no município em que nós vivemos, é extremamente passível de ser trabalhado. E ele é um assunto sério e merece sim a nossa atenção. Mas por que esse projeto e por que essa ideia chamou a minha atenção? Eu realizo alguns trabalhos voluntários no nosso município, já faz alguns anos, em escolas e instituições, atendendo pacientes com câncer. Tá? Por quê? Porque esses pacientes, eles estão com problemas de saúde mental? Sim, você imagina quanto que não afeta você ter câncer, né? E talvez você ter a necessidade de ser ouvido. Nós sabemos, dentre um outro dado, que de 100% das mulheres que apresentam câncer, 70 são abandonadas pelo companheiro. E então, como que fica a saúde mental? Eu acredito, e fica aqui como uma sugestão, que talvez o nosso município ele é capaz de mudar essa realidade. Principalmente se nós fizermos um levantamento, talvez de escola, para saber qual é os nossos maiores problemas. Quais são os nossos maiores problemas hoje no município? Quanto que nós gastamos de medicamento? O medicamento resolve o problema? Ele auxilia e muito, muito. Pessoas que deixam de dormir e tomam medicamento, é extremamente importante, mas e como elas são acompanhadas? Como são feitos esses acompanhamentos? Como são feitos esses acompanhamentos? Nós estamos no Outubro Rosa, dessas mulheres enquanto saúde mental. Porque o Setembro Amarelo, ele é apenas uma prevenção. Mas e o que nós estamos fazendo? Nós somos em um número significativo de psicólogos no município, mas nós sabemos que nem todo mundo tem condição financeira de arcar com um custo deste profissional. Né? Então, saúde mental não é algo que não acontece dentro da sua casa. Ele acontece a todo momento. Quantas pessoas estão depressivas e nós não conseguimos observar? Quantas pessoas estão infelizes com a sua vida e elas pensam a todo momento que elas querem morrer? E isso é muito sério. Na primeira vez que eu fui realizar esse trabalho voluntário numa escola, tinha uma adolescente que ela estava tendo uma crise de pânico e ela estava se arranhando inteira. Então, o que você faz? Nós temos profissionais qualificados dentro, e quando eu digo qualificado, talvez nós conseguimos qualificar como que esses profissionais vão acolher esses adolescentes, essas crianças, essas pessoas que estão passando por essas questões. Eu não sei quem pontuou aqui de um projeto de trabalho devido às obras que nós temos no município, né? Eu acho muito importante o trabalho, a ocupação. E muitos dos nossos adolescentes precisam disso também, de ocupação. Muitas das nossas crianças precisam também de ocupação. Mas não é uma ocupação inútil, é uma ocupação que gere algo relacionado também à saúde mental. E nós sabemos disso. Tá? Então, quando a Gilson realizou o levantamento de dados, eu particularmente fiquei surpreendida por saber, e eu repito isso, que no nosso município nós temos uma tentativa de suicídio por semana. Isso que não está as pessoas que tentam suicídio que nem dão entrada no hospital. Tá? Que grande parte dos atendimentos que eu realizo são de adolescentes e adultos que nem deram entrada no hospital. E daí quando acontece um caso de suicídio, que eu acho importante pontuar, isso afeta no meio social até 60% ao redor. Quando alguém se mata, ele realmente consegue cometer esse ato, quem pensa em fazer, já cogita em praticar. Porque ele acredita que aquilo é um alívio para ele, pela dor em que ele sente. A dor emocional, ela talvez não seja tão clara como a dor física, mas ela é uma dor insuportavelmente real. E quem quer praticar esse ato, a todo momento, aquilo fica se repetindo. Então, eu estou à disposição.
eu acho importante pontuar, eu trabalho há 13 anos, sou psicóloga há 13 anos, e até mesmo dentro de empresas isso deve ser trabalhado. Porque o ser humano, ele está em todo o âmbito, ele não vai deixar a tristeza dele embora, em casa, e falar, vou trabalhar, quando eu voltar em casa, eu pego você de novo. Não. Ela vai para o trabalho, ela está com a família, ela está na igreja, não é à toa que nós temos talvez algumas falas em que é falta de Deus, não é. Na semana passada nós tivemos, e isso é uma matéria, que um pastor se suicidou. E ele tinha vergonha de falar que ele estava em sofrimento. Então talvez nós precisamos criar espaços onde essas pessoas possam falar dos seus próprios sentimentos, das suas próprias dores. E eu acredito que nós somos totalmente capazes em nosso município. Eu agradeço pelo espaço, eu espero ter sido clara. E o meu intuito é justamente poder ajudar a essas crianças, a esses jovens e esses adultos em qualquer faixa etária a ter uma vida com qualidade. Porque uma vida com qualidade não é a vida que nós estamos vivendo se comparando ao outro e nos obrigando todos os dias a sermos felizes. Isso gera ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Quem nunca ouviu? Ai, acho que hoje eu estou ansioso. Acho que hoje eu estou ansiosa. Tá? Então, isso também é um dado. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, eu estou à disposição para qualquer ideia. Eu espero ter feito a diferença hoje, falando um pouco sobre saúde mental. Muito obrigada. Eu queria agradecer e parabenizar a Camila, a psicóloga, né, pela excelente exposição do tema, e dizer que esta casa estará sempre de portas abertas para qualquer eventualidade no tema e outros temas também. Obrigado. Eu que agradeço.